espetacular do Palmeiras, 5-0 contra o Goiás, Pedro Marques. Arthur Sidmar contra Rafael Veiga, Hendrick e Dudu. Tá aí, portanto, goleada do Palmeiras por 5-0. Agora o Verdão tem o Grêmio no meio de semana, quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, também pelo Campeonato Brasileiro. O destaque é que Arthur, segundo gol na temporada, o segundo de cabeça e sem pular na bola. Impressionante, apenas 1,68 m de altura. Dudu, primeiro gol na temporada 2023, até aqui acabou a seca, muito festejado pelos companheiros de Palmeiras. O Hendrick, que não vinha entrando no time do Verdão, estava ali no banco de reservas, um pouquinho encostado, até pela boa fase do Navarro, do Flaco Lopes. Hendrick entrou, balançou a sede, segundo gol dele no Brasileirão, já tinha marcado contra o Cuiabá. Aliás, primeiro gol do Campeonato Brasileiro desta edição 2023 foi do Hendrick. Tá aí, portanto, uma vitória com vários toques individuais. Rafael Veiga, artilheiro do Palmeiras na temporada, com 8 gols marcados. E o Rony, né, que até disputou a bola com o Sidmar, mas foi o Sidmar que marcou contra. Tá aí, portanto, Goiás 0, Palmeiras 5. E agora os próximos passos do Palmeiras. Tem o Grêmio na quarta-feira no Allianz Parque, às 21h30. Aí tem o Bragantino, uma sequência de jogos em casa, né? Bragantino, sábado às 18h30, o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fortaleza, também no Allianz Parque. Aí tem o Santos na Vila Belmiro e tem o Cerro Porteño do Paraguai fora de casa pela Copa Libertadores da América. Os próximos 5 jogos do Palmeiras, Gabriel Dias. E aí, Mauro, 5-0, uma vitória, uma goleada do Palmeiras realmente espetacular e correspondeu ao que foi o jogo, ao que vimos em campo, né, Mauro? Não tenha dúvida, o Palmeiras vai, como já foi destacado pelo Pedro Marques, se isolando como o melhor artilheiro da competição. Ainda está atrás do Botafogo, uma campanha impressionante, 100% de aproveitamento, com 2 gols a menos que o Palmeiras. Ambas as equipes, a do Luiz Castro e do Abel, sofreram apenas 4, não são as melhores defesas. O Cruzeiro ainda tomou só 3 gols, o Fortaleza, que joga amanhã contra o Corinthians, cobertura completa da Jovem Pan na Neoquímica Arena, também tomou 3 e outros não, né? Enfim, o Palmeiras tem a segunda melhor defesa, tem o melhor ataque e tem jogado um futebol bastante consistente. Tenho gostado muito do Fluminense do Fernando Diniz, joga bem, joga bonito, deu um show contra o River Plate na Libertadores, mas ainda é um trabalho em construção, diferentemente do trabalho de mais de 2 anos e meio do Palmeiras, brilhante com o Abel, e hoje jogando muito bem. Sim, o Goiás tem suas fragilidades, é uma das equipes candidatas assim a lutar contra o rebaixamento mais uma vez, mas o Palmeiras está muito bem. O Palmeiras está muito bem, jogou bonito, claro, facilitado pela expulsão do Lucas Halter aos 38 da primeira etapa, já estava merecidamente 1-0 para o Palmeiras, um gol temprano, como dizem lá na Espanha, um gol cedo, marcado pelo Arthur de cabeça. De novo, não precisou subir para fazer 1-0 do primeiro tempo em Goiânia, mas a expulsão acabou determinando. Insisto, eu não teria expulsado, dá para discutir. Agora, indiscutivelmente, quando você visita uma equipe, mete 5-0, já estava 1-0, faz mais 4 gols e poderia ter feito mais, e o ritmo poderia ter sido mais intenso do time do Abel, não tivessem tantos compromissos antes e todo esse mês de maio, ainda assim você vê a qualidade, a intensidade e a quantidade de futebol que tem jogado o time do Abel, que segue muitíssimo bem na tabela e podendo sonhar sim com um bicampeonato brasileiro, com um penta da Copa do Brasil e com um tetra da Libertadores. E você vê uma coisa interessante, né, Mauro? Ainda que o Palmeiras tenha jogado no meio de semana da Libertadores e jogará na próxima quarta-feira um jogo extremamente importante contra o Grêmio, você vê que o Abel hoje colocou o time titular. Pois é. Provavelmente fará isso contra o Grêmio, porque claro, aí não teria lógica, digamos assim, colocar os titulares hoje e não na quarta, já que joga em casa na quarta, e é um clássico nacional, ainda que o Grêmio não tenha embalado de vez com o Soares, e é um time que se desgasta pouco, né? Apesar da troca que a gente teve hoje na zaga por conta de uma lesão do Murilo, o Luan entrou super bem, né? Entrou bem. Time que se desgasta muito pouco. Sim, até porque o Palmeiras tem sabido trabalhar melhor a bola, ter ficado mais com a bola. Você via desde o gol do Arthur a 9 da primeira etapa em Goiânia, o Palmeiras sabedor do que fazer. Teve mais a posse de bola, como era de esperar. Teve muitas, 18 finalizações, pelos meus critérios, teve 7 oportunidades. E falando um pouquinho do campeonato, diferentemente de um grande adversário dos últimos anos como o Flamengo segue criando muitas chances, mas convertendo pouco. E as poucas oportunidades, ou não tantas oportunidades assim criadas pelos rivais, o Flamengo tem sofrido. Diferentemente do Palmeiras, que hoje, de
novo ficou baliza a 0, muito pelos méritos do Everton e pelas deficiências do Goiás, e o Palmeiras aproveitou-se muito bem. O próprio terceiro gol foi uma pichotada da zaga, uma bobeada que deu para o Rafael Veiga, artilheiro palmeirense na temporada, como já destacou o Pedro Marques, para fazer 3-0, e depois com tranquilidade faria o quarto com o Hendrick, num cruzamento que veio da esquerda do Piquerez, num belo peixinho, e faria o quinto gol depois com o Dudu, uma jogada muito bem trabalhada pela esquerda. O Palmeiras mudou de novo, entrou o Garcia no lugar do Mike na segunda etapa. O Palmeiras manteve o ritmo, manteve a consistência, manteve a consciência e conseguiu um resultado espetacular. 5-0 em qualquer circunstância como visitante é sempre um resultado histórico. Bom, Mauro, uma marca importante também hoje foi o Dudu ter voltado a marcar, e a gente viu que ele tentou por várias vezes. É um cara que ajuda muito o Palmeiras e ele conseguiu colocar a bola na rede. Mas é claro na que verdade, ele não conseguiu botar a bola na rede, porque ela bateu no travessão, bateu na linha e saiu. Bateu em todos então os ela lugares, não botou, diferentemente deste narrador Gabriel Dias, ele não botou a bola na rede, porque ela bateu no travessão, entrou dentro do gol e saiu. Metaforicamente, a bola entrou. Perfeito. Mas não balançou a rede, literalmente. Mas balançou a trave. Mas uma marca muito importante pro Dudu, né? Demais. É o craque do Palmeiras do século XXI, é o ídolo do Palmeiras do século XXI, da Cleres, claro, que chegaram desde 1º de janeiro de 2001 ao Palestra Itália. Ele chegou em 9 de janeiro de 2015 e bateram recordes, né? O Pedro Marques citava em jogos do Campeonato Brasileiro, ele superando a marca de Ademir da Guia, que é insuperável, o maior craque, o maior ídolo, o divino palmeirense. Então, assim, é muita coisa que o Dudu tá fazendo e vai fazer, né? Porque dificilmente ele vai deixar o Palmeiras, como ele teve aquele interregno no futebol catariano, enfim, e voltou um time melhor, mais estruturado, campeão e multicampeão, muito por causa do Dudu, né? E é interessante que ele não vinha jogando mal nos últimos jogos, nos derby, na vitória por 2-1 no Allianz Parque, jogou muito bem. Para mim foi até o melhor, se não o melhor, um dos melhores daquela partida. Grandes jogadas, o próprio Pedro Marques lembrava aquela jogada muito bonita que ele fez para cima do Juliano, uma jogada que ele roubou a bola na lateral esquerda, tá melhor fisicamente, tá precisando desse gol para readquirir a confiança e para manter o Palmeiras muito bem, obrigado, e com outras ótimas opções. Tem entrado bem o John, Giovani já entrou bem, tem um monstrinho que é o Luiz Guilherme, o grande parceiro do Hendrick, o próprio Hendrick ainda pode e deve fazer muito mais. O Rony hoje não teve tão bem, mas é um cara muito importante. O Richard Rios tem entrado muito bem, o Zé Rafael mantém uma regularidade espantosa, Gabriel Menino foi recuperado pelo Abel e pelo próprio Gabriel Menino, enfim, Palmeiras a cada momento que passa, que é um certo exagero, mas enfim, na sequência dos últimos jogos e provavelmente nos próximos de Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, o Palmeiras está com opções muito interessantes de banco. A gente até falava, até pela lesão chata aí no ombro do Murilo, operação tal, que o Palmeiras talvez não, precise de mais um zagueiro. Mas olha, cada momento que passa, e até pela qualidade do Fabinho, esse volante já não é tão necessário para suprir o Danilo. O substituto do melhor jogador do Brasileirão passado, que foi o Gustavo Scarpa, talvez não seja tão necessário, né? E para a zaga, sim, eu acho até para experiência, esse é o Kusevich, que não era um craque, longe disso, mas era mais um nome. Mas o Palmeiras vive um momento tão bom que pode entrar minha mãe de centroavante que ela vai fazer gol. Até porque a baixinha, a dona Lucila, tem 1,56. Se você pegar o ataque, Pedro Marques trouxe a informação. O Arthur, que fez o primeiro gol de cabeça, tem 1,68. O Rony tem 1,66. Dudu tem 1,66. Os baixinhos do Palmeiras estão jogando futebol de gente grande, eles sempre jogaram, praticamente todos eles, e o Palmeiras do Abel segue muito bem, obrigado. Agora, Mauro, a participação do Arthur também. Ele chegou, claro, veio do Bragantino, aquela negociação que se estendeu por algumas semanas e já mostrou para que veio, né? O jogo da quarta na Libertadores foi muito bom, o jogo de hoje foi muito bom. E, basicamente, ele parece que se encontrou nessa equipe titular do Palmeiras, né? Pelos testes que a gente viu até agora, acho que engrenou, né? Está se encontrando, está engrenando. Tem ainda a concorrência do Hendrick. O próprio Tabata, que eu brincava meio maldosamente, que ele havia estreado contra o São Bernardo, foi o melhor em campo naquela vitória por 1-0, mas logo se lesionou no comecinho do jogo contra o Ituano. Ainda não voltou, mas pode ser uma alternativa interessante, sim. Enfim, são vários os nomes interessantes. Hoje, o Arthur é titular, sim. Mas o potencial absurdo, magnífico do Hendrick, claro, não é a mesma função, mas você pode botar o Hendrick por ali, volta o Dudu para a direita, joga o Rony pela esquerda, ou inverte, ou pode ser o Tabata como esse meio articulador pelo lado, enfim, são muitas as opções do Palmeiras agora, ou são melhores do que pareciam ser no começo do ano. Então o Palmeiras segue muito firme, muito forte, para sonhar assim com o próprio Brasileirão, para sonhar com Copa do Brasil, para sonhar com Libertadores. Pô, dá para ganhar os 3? É dificílimo, até porque ninguém ganhou os 3. Até porque o calendário de jogos do Palmeiras tá muito cheio, né?
Muito cheio. Outras Só equipes nesse mês, também, 9 jogos. Outras equipes que também disputam Copa do Brasil e Sul-Americana, ou a própria Libertadores, também tem calendário cheio. E no caso específico, em relação a esses últimos dias, não é só o desgaste do jogo, é o desgaste da viagem contra o Barcelona em Guayaquil. Às vezes até falando bem, a viagem é contra Guayaquil mesmo. Mas enfim, e é contraproducente, é muito desgastante e tal. Então assim, até isso o Palmeiras tirou um pouquinho do pé, mas mesmo assim, mesmo tirando o pé, acabou de meter 5-0 no Goiás fora de casa. É um baita resultado. Pedro Marques, hoje a gente teve gol do Endrick também. Ele veio do banco de reservas, fez gol e o torcedor do Palmeiras volta a se empolgar também com o garoto Endrick, né? É verdade, Gabriel. O Endrick que não vinha jogando, ficou no banco de reservas nos últimos jogos do Palmeiras, hoje saiu do banco e fez gol. Peixinho, ele já estava ensaiando esse peixinho aí, antes do lance do gol ele já tinha tentado em outra oportunidade, cruzamento do Joaquim Piquerez. Aí é que tá o detalhe, tem muito torcedor do Palmeiras, com as últimas atuações do Vanderlan, colocando o Vanderlan na frente do Piquerez. Aí foi uma resposta e tanto do lateral esquerdo uruguaio, jogador de seleção uruguaia, Joaquim Piquerez, cruzamento perfeito na medida para o Endrick balançar as redes. O Endrick que tinha feito o primeiro gol do Campeonato Brasileiro 2023 no Allianz Parque contra o Cuiabá, também belo lançamento do Dudu. E agora o lançamento foi do Piquerez e o Endrick completou para o fundo da rede. Jogadas parecidas, assim como os 2 gols do Arthur. Contra o Vasco da Gama, ele cabeceia sem sair do chão. E hoje, contra o Goiás fora de casa, uma bela cobrança de escanteio do Rafael Veiga, o desvio na primeira trave do Zé Rafael, e aí o Arthur só tem o trabalho de balançar para o fundo das redes. Palmeiras com o melhor ataque da competição, 11 gols marcados em 4 jogos até aqui, invicto no Campeonato Brasileiro, e tem um detalhe importante que a gente está esquecendo, que é o sistema defensivo do Palmeiras. Há 2 jogos com baliza 0, como diz o técnico Abel Ferreira, sem sofrer gols. O Palmeiras vinha numa sequência de 6 jogos sofrendo gols. Aí venceu o Barcelona de Guayaquil por 2-0 e agora vence o Goiás 5-0 e também não sofre gols. Então é o ataque que é o melhor da competição e agora há 2 jogos numa sequência sem sofrer gols. Vai para o jogo contra o Grêmio com a confiança lá em cima e um trabalho consolidado como é o do técnico Abel Ferreira. Gabriel Dias. Murilo não tem previsão de volta, né? O Palmeiras não divulgou oficialmente, né, Pedro? O Palmeiras não divulga o prazo de retorno, mas foi uma informação que a gente transmitiu aqui durante a semana. O Murilo que saiu lesionado no duelo contra o Barcelona de Guayaquil, com muitas dores no ombro, ele passou por exames, teve constatada uma luxação no ombro e passou hoje, tá? Ele fez até uma publicação nas redes sociais dele, passou hoje por um procedimento cirúrgico. O Palmeiras, como eu disse, não divulga prazos de retorno dos seus atletas, mas para esse tipo de lesão, a gente imagina pelo menos 2 meses fora. No máximo 4. Nilson César conhece bem, né? A luxação no ombro tá aí, portanto, Murilo. Né? Tem que usar a tipóia, inclusive nas imagens que ele divulgou já tá usando. Tá aí o Murilo, que deixou bastante preocupado o torcedor do Palmeiras, né? Ele que compõe a dupla de zaga titular com o Gustavo Gomes, agora volta o Luan. E aí é que tá. É um desfalque importante e ter o Luan de reposição. O Luan e o Gomes lá em 2019 ficaram 26 jogos sem sofrer gols, né? Importante sequência aí na história mais recente do Palmeiras. Em 2019 não, 2018, na campanha do título, na campanha do Deca, aquela altura do Palmeiras. Então tá aí, Murilo fora, desfalque importante, Palmeiras que também não tem o Marcos Rocha, né, com uma lesão na coxa esquerda, o Atuesta com uma lesão ligamentar no joelho, e desses atletas fora, que estão fora por lesão, o que está mais próximo de retornar é o Bruno Tabata. Já saiu do processo de transição física, já voltou a treinar normalmente na academia de futebol, já está participando das atividades do professor Abel Ferreira. Tinha expectativa hoje, muita gente tinha expectativa de ver o Tabata pelo menos no banco, não foi o que aconteceu, ele ganha aí um descanso, mas ao que tudo indica, isso deve acontecer no jogo contra o Grêmio, quarta-feira às 21h30, com transmissão da Jovem Pan lá no Allianz Parque. Gabriel Dias.